Quem entende um pouco de direito, chama direito natural, isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Então vejam, dentro da nossa consciência, qualquer ser humano, ele é bobinho, ele não sabe. Todo ser humano, ele já nasce com um aferidor, com um sinalizador dentro dele, na sua consciência, do que é bom e do que é ruim. Todos eles. Pastor Mauro, mas as crianças não. As crianças sabem também. Elas nascem com esse aferidor. A questão da criança é que há um momento da vida da criança, um estágio da vida dela que nós não sabemos determinar, porque muda de criança para criança. Depende da maneira que aquela criança foi orientada, educada, depende do ambiente que ela vive, o lugar que ela nasceu, o tipo de cultura que ela está inserida. Dependendo dessa criança, a Bíblia diz assim, até a criança se dará a conhecer pelos seus atos. Então esse negócio, não educa essa criança não, ela não sabe o que está fazendo. Isso daí é um erro crasso, equivocado. A criança sabe. Se uma criança pequena mentir para outra, eu já falei aqui, ela sabe que a outra está mentindo. Olha um texto na Bíblia comigo, Romanos capítulo 7, porque há um momento que Jesus disse assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque a das tais é o reino de Deus, ou dos céus. Significa que Jesus está dizendo que num dado momento, na vida da criancinha, que só ele sabe aferir qual criancinha é essa criança está coberta da questão do pecado. Capítulo 7 de Romanos, o versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: e eu, em algum tempo, vivia sem, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Perceberam? Teve um momento aqui, Paulo está dizendo, no momento, eu estava vivendo sem lei. Por que ele estava vivendo sem lei? Porque ele estava coberto. É um momento que ele era criança, que eu não sei a idade que é, ninguém sabe, que ele estava sem lei, mas vindo o mandamento, quer dizer, a partir do momento que eu agora, a minha consciência percebeu o que é certo e o que é errado, veio o pecado e eu morri. Porque todos aqueles que estão afastados de Jesus estão mortos espiritualmente. Ele precisa se encontrar com Jesus, professar a fé cristã, abraçar o evangelho para que ele reviva espiritualmente. Então, irmãos, como nós não sabemos a idade dessa criança, e varia de criança para criança, há uma variabilidade conforme o ambiente, conforme o local, conforme o jeito que ele é educado, conforme antigamente as crianças eram muito mais simples do que hoje. As crianças hoje já nascem com o olho aberto, né? Já nascem, se der um tablet para eles lá na hora que nasceu, é perigoso eles já conseguirem mexer. Então, irmãos, isso aqui é muito sério. Observem comigo, agora nós vamos entrar num assunto aqui. Então está ali, aquela árvore, a raiz dela é a lei natural, o meio ali, o tronco, a lei de Moisés, e as folhas, a folhagem, a lei de Cristo. Porque depende, as outras duas leis dependem da lei natural, porque Deus trabalha com princípios, e o princípio é maior que a lei. Nós vamos falar nisso no decorrer aqui. Não, mas a lei não é maior? Sabe que eu perguntei isso para um estudante de direito, já está no 4º ano de direito: o que é maior, a lei ou o princípio? Sabe o que ele respondeu para mim? A lei. Aí eu falei para ele: a lei é fundamentada no quê? Aí ele não soube responder, porque o princípio é que cria a lei. A lei é um suporte, o princípio é o suporte para a lei, e o princípio ele é imutável. Então, irmãos, pode passar, por favor. O próximo aqui, esse aqui, volta um pouquinho, Danilo, fazendo favor, naquele triângulo. Os irmãos vão perceber lá, o que eu coloquei lá também: lei de Cristo em cima, lei natural, lei de Moisés. Pode seguir. Glória a Deus. Próximo. Olha lá, os 3 princípios e a lei moral. Agora nós vamos perceber aqui essas 3 leis que eu acabei de citar. Lei natural, vamos repetir juntos para nós memorizar? 1, 2, 3. Lei natural, lei de Moisés, lei de Cristo. Elas têm 3 princípios básicos, e tudo o que envolve o ser humano na terra e o evangelho
A Bíblia Sagrada depende desses 3 princípios que eu vou falar para vocês aqui. Não matar, olha lá, ó, vida. Não mentir, não transgredir. Perceberam? Então vamos de novo, agora vou contar até 3. 1, 2, 3. Não matar, não mentir, não transgredir. Por que eu estou ensinando isso para os irmãos? Porque Jesus vai confirmar isso em Romanos, aliás, em João 14, versículo 6. Vamos ler. Está tudo que envolve o Evangelho, a vida do ser humano, está fundamentado nesses 3 princípios, que são mandamentos. João 14, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Prestem bem atenção. Como diz aí? Ó, eu sou o caminho. Caminho o que? O que é transgredir? É você errar o caminho, sair fora do caminho. Transgredir a lei é isso, errar o alvo. Eu estou no caminho certo, de repente eu saio dele. A verdade, não mentir. E a vida, não matar. Os 3 princípios que está na lei natural, na lei de Moisés e na lei de Deus, de Cristo, Jesus falou que Ele é. Então, irmãos, para nós entendermos, sermos discípulos de Jesus, sermos cristãos autênticos, passa por esses 3 princípios. Não matar. Agora, o que é não matar? Lá na frente nós vamos entender. Pode passar, por favor. Nós vamos entender lá na frente o que é não matar, porque tem pessoas que pensam que não matar é só eu pegar uma faca, um revólver e sair atirando, matando os outros. Mas não é só isso, ok? Tem pessoas que matam nossos sonhos, tem pessoas que matam a nossa esperança, tem pessoas que matam o nosso ânimo, tem pessoas que matam a nossa motivação, tem pessoas que matam a nossa vontade de continuar fazendo alguma coisa, tem pessoas que matam a nossa esperança. Então, essas pessoas também são consideradas homicidas, né? Tem pessoas que mentem em vários aspectos da vida, em vários aspectos. Não é só assim chegar e falar assim, ó, contar uma mentira, daquelas mentiras clássicas, né? Tem pessoas que a vida dele já é uma mentira. A vida dele é fundamentada na mentira. E os irmãos sabiam que tem uma doença chamada mitomania, que a pessoa acredita até na mentira que ela conta? Isso é um distúrbio que a pessoa tem, que ela conta a mentira e ela acredita que aquilo é verdade. Chama mitomania. É uma doença. Irmãos, qualquer pessoa, ela pode ser de qualquer linhagem, pode ser ela de qualquer posição socioeconômica, morar em qualquer lugar, ela sabe o que é certo e ela sabe o que é errado. Ok? Pode conversar com um bandido que está preso, pergunta para ele. Ele vai falar assim, não, eu já sei, eu sou do mundo do crime, mas eu sei que eu estou errado. Mas eu já estou nesse mundo mesmo e acabou. Eu sou do crime, mas eu sei que isso aqui é caminho sem volta. Sabe, né? Sabe que errou, porque nós temos um sensor. A hora que nós erramos, a consciência vai mostrar, acusando ou defendendo. Você já viu aquele ditado que fala assim: quem não deve, não teme, porque ele sabe que ele não deve, a consciência dele está limpa, ele vai dormir, porque ele sabe que não. Agora, se ele deve, quando ele colocar a cabecinha no travesseiro, vai ferver o miolo, porque ele sabe. Não transgredir. O que é não transgredir? Às vezes se transgride a lei a todo momento. Todo momento, tem muitas coisas, né? E às vezes a gente está transgredindo toda hora. Pequenas coisas, como eu já falei aqui, burlar fila, pequenas mentiras que nós contamos, ou quem sabe enganar alguém num negócio, alguma coisa que a gente acaba levando vantagem.
direto ou indiretamente. Tudo isso são transgressões que aos poucos pode se tornar um vício, pode se avolumar na nossa vida e nos trazer problemas sérios. Então olha aqui, ó: não matar, não mentir, não transgredir. 3 pilares aí que nós precisamos pensar muito sobre ele. Pode passar, fazendo favor. Esses princípios que eu acabei de citar com os irmãos, eles estão escritos no coração do homem. E é tão interessante, irmãos, que até a gente já falou aqui uma vez, e isso é um assunto que eu vou falar aqui, que ele é causa de muitos debates teológicos, né, debates acalorados até, sobre, por exemplo, o que acontece com uma pessoa quando essa pessoa ela está num lugar muito remoto. Eu já dei uma explicação para os irmãos aqui. Ela mora num lugar muito remoto, não tem televisão, não tem rádio, não tem internet, não tem vizinhos. Ela mora no meio de uma floresta e ela vive uma vida muito simples. O que acontece com essa pessoa se ela morrer hoje, sem conhecer a pregação do Evangelho, sem saber que Jesus existe, sem saber que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, que a esperança está nele? O que vai acontecer com essa pessoa? Ele nunca ouviu pregação do Evangelho. Essa pessoa, eu já ouvi tanta gente dizendo assim: vai ser absolvida. Essa pessoa está salva, porque ela não tem conhecimento. Já pensaram sobre isso? Vamos ler o Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 4. Nós já lemos muitas vezes esse texto aqui. Glória a Deus. Os irmãos sabem que, se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber uma coisa sobre povos antigos, povos muito antigos. O início da civilização, os sumérios, os acadianos, né, povos muito antigos, eles tinham divindades que eles adoravam, e eles tinham escritos antigos como a Bíblia. E muitos escritos antigos, manuscritos antigos, têm as mesmas histórias que a Bíblia conta. Um dilúvio que aconteceu na terra, fala de um Deus, de uma divindade. Porque o homem, como essa lei está no coração dele, é inato, já nasce com ele já nasce procurando um Deus para adorar. Com exceção dos ateus, mas o ateu também sabe o que é certo e o que é errado, viu? Com certeza. Então eles vão buscando, uns vão chamar ele de Deus de Gadu, né, o grande arquiteto do universo, como os maçons fazem. Outros vão chamar de energia positiva, outros vão chamar de força superior, outros vão chamar de Buda, outros vão chamar de Maomé, e assim tantos, né, de Shiva, Kaiser, tantos deuses que os homens criaram. Mas na verdade só existe um único Deus chamado Yahvé, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Então, o Salmo 19, olha aqui o que diz a Bíblia, ó, a partir do verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vou dar uma paradinha. Quem olha para o céu, quem olha para as estrelas, quem olha para o sol, para a lua, para o horizonte, né? Começa a refletir: quem fez isso daí? Quem é o Criador? Então, olha como começa a ficar clara a palavra, ó. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. 2. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouve a sua voz, ou se ouça. Vocês perceberam que não há nenhuma linguagem, nem uma fala, até quando a criança fala, ou quando a criança está em silêncio. Tem um hino do Osés de Paulo que fala do mistério da criança em silêncio. É Deus. Os dialetos,
as línguas diferentes, as raças, as cores, né? A maneira, as culturas. Da onde veio? Da onde vocês acham que os físicos, os matemáticos fazem seus cálculos e eles descobrem aquelas equações? Da onde vocês acham que vem isso, irmãos? As equações, o químico, quando ele vai estudar e fazer as fórmulas, da onde está vindo isso? É obra da mente do ser humano? Isso vem de Deus. Ele é o Criador. Quem é que ensinou o homem a ser médico? Quem é que ensinou o ser humano a descobrir a ciência da medicina, da analgesia, descobrir remédios para dor, a biologia que estuda a vida, todas a arqueologia, paleontologia, da onde eles descobriram isso? É fruto da lei natural que está no coração dos homens, que eles receberam de uma força superior.